Aleluia. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Mais uma sexta-feira, né? Amém. Mais uma sexta-feira. Para nós, sexta-feira é um dia especial. Começam as reuniões Amém. com o maior número de irmãos. Sexta-feira, depois sábado, Amém. depois domingo. Amém. Mas hoje nós também vamos falar de uma outra reunião, que é a reunião que não vai muita gente. É a reunião que nós chamamos de reunião de casa. O irmãozinho veio perguntar para mim qual o título da mensagem. Essa mensagem foi dada como uma palestra lá na estância. A palestra sobre o GFCM. E aí eu pedi para ele colocar como título o objetivo do GFCM. Amém. Amém. Tracinho, multiplicação. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Falar o título é fácil, mas praticar esse título, nós vamos precisar ir diante do Senhor, irmãos, porque é esse o encargo atual, através da palavra profética, que haja entre nós multiplicação. Amém. Então, graças ao Senhor, a mensagem dessa noite é sobre a prática do GFCM. Eu gostaria de começar definindo, né? O que é GFCM? Se nós pudéssemos definir, eu escrevi aqui uma definição mais ou menos assim. É um grupo de pessoas que se encontram com frequência para cuidado mútuo, comunhão, edificação, evangelização e multiplicação. Amém. Vou ler de novo para os irmãos. É um grupo de pessoas que se encontram com frequência para cuidado mútuo, comunhão, edificação, evangelização e multiplicação. Onde é que está o encargo da multiplicação? Eu queria começar já indo direto no ponto. O encargo, irmãos, está no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler esse versículo? Gênesis 1, 28. Senhor Jesus. Gênesis 1, 26. Diz assim, 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles, ou tenha ele, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí o versículo 28, irmãos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 26, o Senhor deu a dica do que ele pretendia ao criar o homem. Por ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele deu a entender que era para o domínio, que era para sujeitar toda a criação. Mas, para cumprir esse domínio, para exercer essa sujeição, antes tinha que fazer o quê? Multiplicar. É bastante claro, irmãos, né? Eu vejo que é bastante simples. Mas o Senhor fez questão de registrar antes, no versículo 28. Olha o que diz lá: sede férteis, sede fecundos, multiplicai-vos. Só depois de ser fértil, só depois de multiplicar, é que o homem conseguirá cumprir a segunda parte do versículo, que está lá, ó.
encher a terra. Como é que vai encher a terra sem multiplicar? Como é que vai sujeitar a terra sem multiplicar? Então, graças ao Senhor, irmãos, a multiplicação é um desejo do coração de Deus para o homem. Amém. E esse é o desejo que hoje nós estamos aqui para falar. Que o Senhor possa realmente cumprir esse desejo na igreja. Amém. E quando nós falamos igreja, talvez fique bastante assim, pulverizado. Mas quando nós reduzimos e falamos reunião de casa, o grupo familiar de cuidado mútuo, aí há uma especificidade maior, aí há uma situação menor, onde você pode apontar e ver a situação com maiores detalhes, com maior clareza. Então nós temos a reunião de casa. Então anotei aqui, tem base bíblica, reunião de casa? GFCM tem base bíblica? Tem. E muita base bíblica. Não vai dar tempo da gente ler todos os versículos. Mateus 8,14, a ocasião em que o Senhor entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Marcos 2,1, o Senhor entrou na sua própria casa e muitos afluíram na casa dele. Registra Marcos 2,1. Marcos 5:38-42, a ocasião em que ele entrou na casa do chefe da sinagoga e curou a filha dele que estava doente. Lucas 7:36, é a ocasião em que ele entrou na casa do fariseu para tomar uma refeição, porque ele foi convidado. E naquela ocasião uma mulher pecadora quebrou o vaso de alabastro para servir. Isso aconteceu na casa desse fariseu. Em Lucas 10:38, é a situação de Lázaro, quando ele entrou e se hospedou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lucas 19, é aquela famosa história que nós conhecemos, que a gente costuma dizer que ele se convidou para ir na casa do Zaqueu. Falou: Zaqueu, desce depressa, convém que eu fique na sua casa. Graças ao Senhor. Amém. E nós vimos o resultado maravilhoso dele ter se convidado para ir na casa de Zaqueu. Depois, Atos 2:46 e 47, e esse agora, o próximo é Atos 5:42, eu queria esse ler junto com os irmãos. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. Amém? Então aqui nesse versículo, irmãos, está o destaque. Numa reunião de casa, não é só para falar de Jesus como um ensinamento, mas também é uma reunião que serve para pregar. Então, nós já temos aí a dica para multiplicação. Através do grupo de reunião de casa, não é só para falar da palavra, entre nós, ficarmos ali só no ensinamento, no cuidado mútuo, mas também para usarmos para pregar o Evangelho para multiplicação. Quais são as características de um GFCM? Eu marquei aqui: informalidade. O seu grupo é formal ou é informal? De vez em quando você vai de chinelo, de vez em quando você bota aquela camiseta mais esgarçadinha que você tem, ou você vai alinhado, como se você fosse... Não é assim? A reunião de casa ela é mais informal, irmãos. Quando é na minha casa, eu olho para o meu sapatênis e, irmão, não quer entrar no pé de jeito nenhum, dá vontade de colocar um chinelo. Aí de vez em quando eu coloco chinelo, de vez em quando eu coloco sapato. Mas é uma reunião informal. Nós podemos desfrutar dessa informalidade. Um dos aspectos, né? É uma reunião também que tem por característica a amizade. Irmãos, o mundo carece de amizade verdadeira. E num grupo de reunião de casa, nós encontramos isso. Amém? Amém. Vou contar uma experiência para os irmãos que aconteceu comigo. E mostra que realmente nós precisamos muito do grupo de reunião de casa. Eu estou aqui há mais ou menos 8 anos, mas eu confesso para os irmãos que eu não conheço todos os irmãos.
nem de nome e às vezes nem de vista. Aí, eu não sei se sou só eu, mas os irmãos já sabem até onde eu sento de domingo, não sabe? Então não devia ser assim, irmãos, mas não acontece. A hora que eu vejo, eu já estou sentado naquele lugarzinho. Aí os irmãos que sentam em outro lugarzinho, que também tem o costume de sentar no outro lugarzinho, passa reunião, você não encontra, não cruza, e acontece que você fica só de vista. Aí no dia da comportagem dinâmica, eu estou lá no calçadão, aquela experiência que eu contei para os irmãos, de repente eu estou ali junto com os irmãos olhando, aí eu vi uma pessoa, um rapaz, assim, de frente para uma loja. Aí de repente ele olhou assim para mim e fez assim. Aí eu estava lá do outro lado da rua, do calçadão, fiz assim para ele. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, mas eu conheço esse rapaz de algum lugar. Aí aquilo me incomodou. Eu fui até ele e falei assim, bati nas costas dele, ele olhou assim. Eu falei assim, eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou assim, é lá da reunião. Agora eu sei o nome dele, eu não esqueço mais, é João. Ele senta ali. Irmãos, morri de vergonha, os irmãos não imaginam. Porque eu vejo muita gente, como ele estava como se fosse de guarda na loja, alguns policiais fazem bico, né, de guarda. E como eu vejo vários policiais no meu trabalho, eu pensei, é mais um policial que eu já vi lá, guardei a fisionomia. Eu fui pensando que era assim. Quando ele falou que era da reunião, aí, irmãos, eu não tenho com ele o quê? Talvez uma intimidade que eu tenho com os irmãos do meu grupo familiar. Então daí a importância de nós, lógico, temos que conhecer todos os irmãos. No domingo, fiquem tranquilos, eu já fui até ele, cumprimentei, dei um abraço nele, pedi desculpa. Então a minha consciência já está tranquila. Mas no grupo de reunião de casa nós desfrutamos do estreitamento dos laços, dos vínculos. Essa amizade então vai crescendo. E nós começamos a desfrutar então da intimidade peculiar às pessoas que se conhecem mais. Então no seu grupo você conhece as peculiaridades dos irmãos que frequentam o seu grupo. Por exemplo, o meu grupo, eu conheço os irmãos, porque eu encontro com os irmãos toda quarta-feira e todo final de semana. No meu grupo eu desfruto de algumas intimidades. Vocês não sabem, só eu, quem que está aqui? Só eu, a Márlia, o Arnaldo é que sabemos do nosso grupo se o Fernandinho trabalha muito ou se ele está de férias de novo. Aí pela risada dele vocês já entenderam, né? Só o nosso grupo sabe dessa intimidade da vida do Fernando. Ele é 5 prefeito, ó. Então, graças ao Senhor, o grupo de reunião de casa vai nos proporcionando nós nos conhecermos uns aos outros. Também nós podemos desfrutar no grupo de reunião de casa de um evangelismo por amizade e por parentesco. De acordo com a estatística, os irmãos sabem. É mais fácil uma pessoa se converter por um convite de um amigo ou de um parente do que uma outra ocasião. E nós também desfrutamos a ajuda mútua. Irmãos, no meu grupo essa semana, eu falei, o senhor me deu esse exemplo de bandeja. O meu grupo essa semana fez até indicação para médico. Em 2 minutos uma irmã falou assim, irmãos, estou precisando de um médico da especialidade tal para um parente tal. Irmãos, não demorou 3 minutos, a resposta estava ali. E não demorou mais 3 minutos, já estava o endereço do médico no WhatsApp. Eu falei, Senhor, isso é a maravilha da ajuda mútua no grupo de reunião de casa. E isso é o uso da tecnologia para o Senhor. Por isso eu já vou adiantando aqui. Na articulação, vamos usar o WhatsApp. Se você não tem no seu grupo, procure ter. É uma das melhores maneiras para organizarmos o grupo. O nosso grupo chegou à ocasião de trocar a reunião do meio-dia para tarde. É um transtorno, né? Você falar para uma irmã que a reunião não vai ser na casa dela do meio-dia para tarde, você vai brigar com a patroa. Mas já teve ocasião, por causa do WhatsApp, de ter o tempo de trocar. A irmã, não, pode ser na minha casa, vem todo mundo para cá. Por causa do WhatsApp. Se não tivesse WhatsApp, irmãos, quem ia pegar o telefone e ligar um por um, contatar um por um? Então, graças ao Senhor, nós desfrutamos dessas características de ajuda pessoal, de cuidado mútuo através do grupo de reunião familiar. Também desfrutamos das necessidades de oração, né? Às vezes é uma situação
que o irmão não vai ter coragem, ou não vai ter a oportunidade de vir aqui e colocar para todo mundo orar pelo problema dele. Mas pelo contato mais íntimo no grupo, ele abre o coração, ele fala, pede a oração para o grupo. No nosso grupo, irmãos, o irmão vai ter consulta no dia seguinte, na reunião ele já pede oração, irmãos, amanhã eu vou numa consulta, eu queria que os irmãos orassem. E assim, isso funciona? Funciona. Nós acabamos transformando o grupo num ambiente de amor, de cuidado, de confiança, porque você não abre o seu coração para uma pessoa que você não confia, e assim o Senhor vai nos edificando. Graças ao Senhor por essas características maravilhosas do GFCM. E como é que é a geografia, a localização do GFCM? Pode ser por grupo específico, por bairro, e aí mesclam todos os irmãos que moram naquele bairro, por questão geográfica, ou pode ser por grupos específicos de segmentos. Por exemplo, aqui em Campinas, recentemente, foi revitalizado o grupo de jovens. Irmãos, eu só tenho a agradecer aos irmãos que cuidam dos jovens e à igreja, porque os meus filhos estão sendo salvos por causa da reunião de jovens. Amém. Eles estão sendo envolvidos, cuidados, por causa da reunião de jovens. Louvado seja o Senhor por essa bendita e abençoada reunião. Amém. E assim pode ter vários tipos de reunião. Reunião de casais, reunião de irmãs, grupos segmentados. E qual é o nome do grupo? Na minha época, quando começou, chamava reunião de casa. Depois os irmãos criaram um nome, Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Então a sigla, se desse para escrever, ela ficou assim, ó. Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Aí mudou para essa sigla aqui, ó. Grupo Familiar de Cuidado. Mudou a sigla. Os irmãos estão vendo que mudou a sigla? Não. Não? A sigla é a mesma. A sigla é a mesma. Mas mudou, os irmãos acrescentaram agora que esse M não é mútuo, é multiplicação. No meu coração, irmãos, eu dei outro nome, eu coloquei mais um M aqui. Então fica Grupo Familiar de Cuidado Mútuo, continua sendo cuidado mútuo e multiplicação. Amém. Então, a sigla, vamos dizer assim, é o que menos importa. O que importa é você tomar o sentido do que é o objetivo do grupo. Função de um grupo familiar, eu marquei aqui, irmãos: evangelismo, integração, pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento de líderes, crescimento e multiplicação. Eu queria aqui parar no integração. Então eu falei evangelismo, já li o versículo lá do evangelismo. Integração, pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento de líderes, crescimento e multiplicação. Integração. Eu queria usar 4 exemplos aqui para integração, porque isso é o que faz você parar no seu grupo de reunião de casa, isso é o que faz cada um de nós pararmos no nosso grupo de reunião de casa e sermos edificados na igreja. O primeiro exemplo aqui é que nós somos a trama, nós formamos a trama de um tecido é o entrelaçamento das fibras. Então os irmãos falam que a trama é na horizontal e a urdidura é na vertical. Juntando as fibras da horizontal com as fibras do vertical, o tecido vai se robustecendo, vai ficando cada vez mais forte. Se você tiver só a linha da horizontal, o tecido fica frouxo. Se você tiver só a linha da horizontal, também não dá resultado. Nós precisamos praticar. Seria a comunhão com os irmãos e a comunhão com o Senhor. O segundo exemplo que reforça, irmãos, é que nós somos como pedras vivas. Vamos ler 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5 é aquele versículo que nós conhecemos, que fala que nós somos pedras que vivem, ou pedras vivas. Também vós mesmos, como pedras vivas, amém? Sois edificados. Bom, agora aqui então, vamos jogar esse pedra
viva para ser edificada na prática. Vamos supor que a gente tivesse aqui um monte de tijolo e precisássemos fazer uma edificação, uma parede, um muro, enfim. Você colocaria um tijolo ao lado do outro, muito provavelmente. Mas entre um tijolo e outro, você colocaria o quê? Massa. O que a gente chama de massa. Lá na minha terra fala massa, mas se você for numa loja, eles falam argamassa. Mas lá na minha terra é massa, os pedreiros lá falam massa. Prepara a massa, ele não fala, se ele falar para o servente, prepara a argamassa, o servente joga a pá nele, fala, que é isso, rapaz? Então, irmãos, nós precisamos da argamassa. O que é argamassa? Você é uma pedra viva, eu sou outra pedra viva. Se colocar as duas perto e for encostando muito, talvez não vai. Não é assim? Mas hora que coloca a argamassa, aí, irmão, você já viu o pedreiro fazer um muro? É uma delícia, né? Eu era desde pequenininho, ficava observando, ele põe o tijolo lá e pega o cabo e bate, não sei o que, acerta. Você só vê a massa vai dançando, né? O tijolo não se mexe, ele fica duro, ele é duro. Mas a massa fica assim, ó, até a massa ajeita. Então nós precisamos dessa argamassa, nós precisamos desse entremesclar. Amém. Nós somos pedras vivas. Você é uma pedra diferente de mim. Eu sou uma pedra diferente da minha esposa. Eu não sou igual a ninguém, eu sou único. Deus fez assim. Mas ele falou, mas todos vocês eu quero edificar. E essa edificação nós precisamos da argamassa. Sabe onde nós conseguimos a argamassa, irmãos? É na reunião de casa. É ali que a gente vai. É ali que a gente vai se ajeitando. Essa argamassa, irmãos, ela é cheia de amor, ela é cheia de domínio próprio, ela é cheia de perdão, ela é cheia de cuidado. Então, graças ao Senhor, é esse tipo de edificação. Eu escrevi aqui, relacionamentos saudáveis. Num grupo de reunião de casa, nós podemos ter relacionamento saudável com os irmãos. Vai sendo essa argamassa para a nossa convivência. E dois exemplos que eu disse que eram 4 para reforçar, é como um time. E o outro exemplo é um exército. Eu não cheguei nem a prestar o tal do tiro de guerra, mas de time de futebol eu posso falar, que eu joguei bastante na minha vida. Irmãos, time tem que ter união, tem que ter coesão e tem que ter liderança. Se não tiver união, não tiver liderança, não tiver, o time pode ter 11 craques, não vira nada. Tem alguns times por aí, tá cheio de craque, não vira nada. Não é assim? Não precisa pensar naquele time, não é. Tem um monte de experiência assim. Então, o que precisa é funcionar a reunião como um time, todos mesmo alvo, cada um na sua função, cada jogador sabe o que deve fazer e faz. Exército, a mesma coisa, cada um na sua função. Então, graças ao Senhor. Qual o objetivo do grupo de reunião de casa? Eu marquei aqui, comunhão na palavra, crescimento em vida e em número. E agora aqui, nós entramos no falar profético desta conferência, que foi passado para todas as igrejas o encargo de crescer pelo menos 20%. Irmãos, o que é mais fácil? Chegar um dos irmãos aqui de domingo e falar, irmãos, todos nós vamos crescer 20%. Ou então nós irmos para os grupos de reunião de casa e falar assim, irmãos, vamos crescer, vamos orar por isso, vamos nos empenhar por isso. Qual os irmãos acham que vai dar mais resultado? Fazer no geral ou fazer no específico? Então, graças ao Senhor, quando a igreja é forte, é porque os grupos de reunião de casa são fortes. Quando os grupos de reunião de casa são fracos, a igreja é fraca. Por isso esse encargo ele vai ser melhor conduzido se for trabalhado nos grupos de reunião de casa. Amém? Então, graças ao Senhor, esse é o encargo, irmãos. Amém. Crescermos 20%. É só contar quantos irmãos tem no seu grupo e falar, irmãos, precisamos crescer 20%. Os irmãos falam como média, que a hora que chegar a 16 irmãos, pode já pensar em dividir.
E eu fico pensando com muita dor no coração, porque você já imaginou um dia eu ter que me separar do Fernandinho? Eu vou morrer do coração. Mas se tiver que crescer e tiver que acontecer, Assim seja. assim seja. Não é dividir, é multiplicar. Não é dividir, é multiplicar. Irmãos, para que tudo isso aconteça, agora vamos entrar em alguns aspectos práticos também. Líder. Para tudo isso acontecer, os irmãos chamam nesse livro de líder. Talvez nós conheçamos mais, os mais antigos aqui conheçam como irmãos junta. Você já ouviu falar esse termo, irmão junta? O que é irmão junta? Tem um versículo na Bíblia que fala que pelo auxílio de toda junta, o corpo cresce na sua edificação, tal. Então, quando a gente começou a reunião de casa, os irmãos falavam: irmão, vocês devem funcionar como irmão junta, só auxiliar, deixa o grupo funcionar, vai só auxiliando. Nesse livro, os irmãos usaram um termo específico, líder. O que é o líder? Tem um monte de funções. Se eu fosse ler, tem um monte de coisa, mas eu marquei aqui, talvez como principal. Ele é o articulador. Ele é aquele que gera outro líder, ele é aquele que delega funções, ele é aquele que cuida da frequência e funcionamento dos irmãos na reunião. Queria ler com os irmãos Provérbios. Vamos para Provérbios, vamos ler Salmo 23, depois o 27. Provérbios, Salmo 23 primeiro. Estou falando duas coisas diferentes. Salmo 23, depois Provérbios 27, perdão. Oh Senhor Jesus. De 1 a 3. O Senhor É o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, graças ao Senhor, esse talvez seja um versículo básico para a nossa reunião de casa. Há de ter um líder que exerça o papel de pastor, preocupado para dar pasto verdejante, água de descanso, refrigério para a alma dos demais irmãos. Esse é o panorama da reunião de casa. Provérbios 27 é um versículo que complementa. Para você fazer isso, cuidar de pessoas, cuidar de um pequeno grupo, você precisa cumprir o que está lá em Provérbios 27, 23. Você tem que conhecer o estado das tuas ovelhas e cuidar do rebanho. Basicamente é isso. Amém? Mas eu coloquei mais alguns pontos aqui, irmãos, sobre o irmão que é líder. Eu coloquei aqui, ele tem que ser um irmão que participa das reuniões de serviço, para que o grupo que ele atua esteja coordenado com a direção, com o mover, com a linha que a igreja está seguindo. Lógico que tem exceção. Eu conheço situação, não daqui não, de várias outras situações, em que o irmão é tão atuante no grupo de reunião de casa, mas justo no dia da reunião de serviço ele não pode participar. Mas ele está ligado, ele está junto, está antenado com a direção da igreja. Mas a regra geral é, os irmãos que são os líderes dos grupos precisam estar nas reuniões de serviço para se manter atualizado com o mover da igreja. Amém? Mas aí, irmãos, quando ele está na reunião, ele também tem o encargo de passar os avisos. Aí é problema. Sabe por quê? Nesse livro aqui, e na prática, a gente sabe que os avisos que são dados aqui, por exemplo, de domingo, eles precisam ser reproduzidos, repassados, repetidos na reunião de terça, de quarta, de quinta do seu grupo de reunião de casa. Aí eu pergunto para os irmãos, o irmão vem aqui e dá um encargo da reunião sexta-feira que vem, irmãos, de vigília. Nós precisamos orar. O Senhor precisa da nossa oração. Aí o irmão, ele não vai vir na vigília. Ele nunca veio na vigília. Ele não está nem aí com a vigília. E como é que ele vai dar esse recado no grupo dele? No lugar da vigília, coloca agora a conferência. Os irmãos vêm aqui e dão o maior recado da conferência.
Aí ele tem que passar o recado, mas ele não vai para a conferência, ele não está nem aí com a conferência. Mas tem que passar o recado da conferência. Então, irmãos, eu marquei aqui. Felizmente ou infelizmente, o irmão que lidera o grupo, ele tem que procurar ser modelo para o grupo. Não adianta falar, irmãos, vão lá para a conferência, viu? Eu não vou não, mas vocês vão. Irmão, vai ter a vigília, vai vocês lá, eu não vou não. Isso não é recado, isso não é aviso. Isso não ganha o coração do grupo. Porque um dos propósitos do líder é articular para que os membros daquele grupo se envolvam com os eventos que a igreja está praticando. Como é que você vai envolver os demais irmãos se você não pratica? Então, está aí uma dica, que nós possamos praticar, para depois poder servir de modelo para os irmãos. Amém? Amém. Oh Senhor Jesus, e aqui ainda está escrito, irmãos, o aviso tem que ser dado com entusiasmo. Você já imaginou chegar na reunião e falar assim, irmãos, sexta-feira vai ter reunião. Ih, rapaz, mas que reunião? Irmão, que reunião é mesmo que os irmãos falaram lá que vai ter? Sabe, um aviso assim, todo remendado, todo esquecido, todo falhado, sem encargo, sem entusiasmo. Você vai levar quem para aquela reunião que você está convidando? Você não vai levar nem você mesmo com um aviso desse. Quanto mais motivar os irmãos. Agora, irmãos, aquele aviso, aquele recado, aviso, que você, é igual aquela bandeja que está no supermercado, que fica servindo de tira-gosto. A hora que você prova um negócio, fala, esse negócio é bom, acho que eu vou levar. Onde é que está o negócio? Você vai lá na prateleira e pega e põe no carrinho. É assim que a gente tem que dar aviso para os irmãos. Cheguei a falar, irmãos, vai ter conferência. Irmãos, a última conferência que eu fui foi maravilhosa. Foi maravilhosa por isso, 30 segundos, você atinge o alvo. Amém. Irmãos, vamos fazer inscrição. E aí você é o articulador, você sabe que às vezes no seu grupo tem irmão que quer ir, mas está sem condição. Tem irmão que tem condição, mas não quer ir porque falta incentivo. Você é o articulador, você tem que estar ligado em tudo isso e procurar cuidar como um pastor cuida das suas ovelhas, para que essas coisas aconteçam. Amém? Sim. Para isso, você tem que ter os seus auxiliares. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Arnaldo. Arnaldo, você não vai me decepcionar. Irmãos, no nosso grupo, quem que é o nosso articulador? Amém, é o Fernando. Então, nós sabemos que no nosso grupo... Quem é auxiliar? Fernando. Então, nós somos os auxiliares do Fernando. Por isso que vocês dão os avisos. Um grupo pode ter mais de um líder? Pode ter mais de um líder, irmãos. Graças ao Senhor. Nós estamos na igreja de Deus. Amém. Aqui é só Ele o nosso Senhor. Amém. É só Ele o nosso cabeça. Amém. Nós não estamos preocupados quem é o líder, quem dá recado, quem fala. Nós não estamos preocupados com isso. Nós delegamos funções. Amém. Nós fazemos questão dos irmãos participarem ativamente nas atividades da igreja. Amém. Nós não nos importamos, mas não fui eu que falei essa novidade, não tem problema. No nosso grupo, de vez em quando, a gente empurra um com o outro. Fala, irmão, quem que vai dar o recado aí? Fala você, não, fala você. Graças ao Senhor, irmãos, flui. E assim que tem que ser. Pode ter mais de um líder e que tenham bastante auxiliares. Esses auxiliares, eu marquei aqui, são como servente de pedreiro. Você nunca vai encontrar um cara que falou assim, eu nunca fui pedreiro, mas eu cheguei aqui, resolvi um dia ser pedreiro, fui lá, comprei o tijolo, argamassa e eu fiz isso aqui. Não tem isso, não existe isso, não brota assim. O cara fala, rapaz, eu comecei amassando barro aqui, eu comecei preparando massa e fui vendo como é que fazia. De vez em quando o cara, pedreiro, falava, faz essa fiada aqui, lá na minha terra fala fiada, faz essa fiada aqui. O cara fazia uma fiadinha ali e ia treinando. Aí um dia ele virou pedreiro de colher cheia, que a gente fala, ou de meia colher, né? Porque teve um treinamento. Então, no grupo de reunião de casa, nós também precisamos ter esse treinamento. Somos treinados e treinamos os irmãos. O que compartilhar no grupo de reunião de casa? Graças ao Senhor, irmãos, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós temos a direção da igreja e nós também temos esse versículo. Às vezes a direção da igreja nos indica, seria melhor que a igreja desfrutasse de tal leitura, de tal livro, de tal parte. Nós seguimos. Às vezes há uma liberdade. Não, os irmãos podem compartilhar alguma coisa diferente daquilo que está sendo a direção da igreja. Até porque se tiver
grupos diferenciados por segmentos, o que um grupo de, por exemplo, irmãs desfruta, talvez não vai ser do mesmo interesse um grupo de jovens desfrutar. Então pode ter essa mudança. Sim. O importante, irmãos, é que a gente tome alguns cuidados ao nos reunirmos. O que compartilhar, então? Nós temos que ter uma linha. Pegar aquilo que a gente estiver lendo, pode ser qualquer coisa, mas nós temos que alinhar aquilo com a linha da igreja. Sim. Nós não podemos falar em situação paralela. Nós podemos pegar qualquer texto, mas devemos alinhar com a linha que os irmãos estão dando. Os irmãos estão dando agora para nós a linha da palavra profética, da multiplicação. Podemos pegar qualquer texto e alinhar a isso, e assim por diante. Coloquei um tópico aqui. O que falar nas reuniões de casa sobre grupos cristãos? Eu marquei aqui, não criticar ou comparar com o passado. E se tiver uma visita? Menos ainda, não fale nada. Irmãos, isso nós precisamos tomar cuidado. Nós não sabemos quem está nos visitando. Nós não sabemos, às vezes, o passado do irmão que está ali, da irmã que está ali. E nós podemos, em algum comentário, causar, às vezes, um incômodo, causar uma ofensa. Então, eu sugiro para os irmãos, com respeito a essas situações, vamos compartilhar a parte positiva. Vamos falar o que nós ganhamos. Nós não precisamos dizer, porque lá onde eu estava, ou dizer, em tal lugar fala isso, mas não é isso, é o que nós... Não precisamos fazer esse tipo de comparação. Nós estamos tão bem onde nós estamos, desfrutamos da reunião de forma tão rica, para que ficar fazendo esse tipo de coisa? E isso num grupo, mas às vezes pode aparecer alguém inesperado que você não conhece. E numa reunião grande como essa, a mesma coisa. Às vezes, uma pessoa que você não conhece está falando de uma forma... E esse não é o nosso objetivo, não é o nosso coração. Por isso nós precisamos tomar cuidado com essas palavras. Amém. Com respeito ao falar, que não seja longo. E que não seja aquele exercício de futebol, que você joga a bola, a pessoa devolve a bola para você, você joga para o outro, ele joga para você de novo, você joga para o outro, ele joga para você. A bola volta toda hora só para você. Não precisamos fazer assim. Se um dia ainda tiver uma situação que tiver muita pergunta, e você tiver que responder, responda. Mas deixa os irmãos fluírem, funcione como uma junta de suprimento. Às vezes conduza para provocar um irmão que não está falando, para ele falar. Mas tudo isso com jeitinho, para não obrigar ninguém se sentir forçado. Mas o ponto é, não fale demais. Amém? Amém. Isso é o que os irmãos nos recomendam. Com respeito a fugir ou não do tema, isso, irmãos, é às vezes uma dificuldade. Às vezes nós estamos falando um assunto, e aí... aquele depósito, aquele bom depósito que nós temos, parece que quer aflorar numa reunião. Em 15 minutos eu vou falar tudo que eu sei, vou mostrar. Inconscientemente, às vezes nós fazemos isso. Isso, irmãos, foge do tema. Uma pessoa mais nova que está na reunião fala, hoje a reunião falou de tanta coisa. A hora que eu estava entendendo, aquele irmão foi começar lá desde Gênesis para chegar até no ponto que estava, eu fiquei todo perdido. Então, o princípio é um princípio compartilhado pelo irmão Witness Lee. É pregar o prego. Cada um na reunião tem um martelo na mão, mas tem um prego só. E esse prego ele fica paradinho no mesmo lugar. É o ponto que precisa ser falado. Se todo mundo pegar o martelo e cada um der uma martelada para um lado, esse prego vai estar pregado no final da reunião? De jeito nenhum. Mas se cada um for lá e falar assim, eu posso bater o martelo forte, bate forte. Eu não posso bater forte, mas eu posso dar uma pancadinha, mas no ponto. E vai. A hora que termina a reunião, todo mundo fala, eu ganhei um ponto. Esse prego foi bem pregado, eu saí daqui hoje com esse ponto bem firmado, eu nunca mais vou esquecer. Porque o outro irmão falou, o outro irmão falou, outro irmão, todo mundo falou, um trouxe experiência, outro trouxe a palavra, outro trouxe a prática, e ficou bem firmado aquele ponto. Então, irmãos, não vamos fugir do tema, vamos tomar cuidado com isso. Agora as partes da reunião. Quantas partes tem a reunião? Quantas partes tem a reunião de casa? 3 partes. A primeira é a chegada. Chega. E aí, tudo bem e tal? Como é que foi a semana e tal? E aí, Fernandinho, tá trabalhando muito e tal? Aquela conversa, entendeu? Você já sabe a resposta, mas você pergunta. A segunda parte, irmãos, vamos ao que interessa. Todos nós já estamos conscientes.
forma prática, rápida, não demorada. Nós estamos na casa dos irmãos, os irmãos nos recebem tão bem. Se demorar meia hora mais não vai ter problema, mas mesmo assim vamos ser concisos, fazer uma reunião mais enxuta possível. E vamos depois para a terceira parte. Aí a terceira parte, você já sabe. Antigamente eu tinha um conceito, irmãos, tinha mesmo, confesso para os irmãos. Quando entrava alguém no grupo lá em Auriflama, eu falava assim, entrava no grupo, eu falava assim, não, se você marcar reunião na sua casa, o pessoal marcava, não se preocupe, não precisa preparar nada. Eu chegava a dizer, não prepare nada, não prepare nada. Oh, Senhor Jesus, hoje, irmãos, eu aprendi, deixa a pessoa fazer o que ela quiser, com a simplicidade ou com o glamour que ela tiver, isso não tem problema. Ué, se quiser fazer um bolo com uma cobertura de chocolate, ué, faça, vai ter quem vai gostar. Mas se ela fizer só um cafezinho e um chazinho, desde que não seja de canela, vai estar uma delícia o chazinho. A casa que nós vamos quinta-feira, os irmãos não estão aqui, irmãos, a irmã capricha. Ontem mesmo, o Felipe não foi, você perdeu, viu, Felipe? A terceira parte da reunião estava muito boa. Mas enfim, que não constranjamos os irmãos. Percebe que a situação não é, vai lá, descansa. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de, na minha intimidade com a casa que eu estava visitando, eu levei os banquinhos e levei o comes e bebes. E ficou tudo sem constrangimento, sem ninguém perceber que isso foi feito. Então faça, se tiver que fazer alguma coisa, faça na luz, na paz, sem constranger os irmãos, se for o caso. Mas os irmãos recomendam que tenha. Por quê? Essa terceira parte. Porque isso estreita os nossos laços. É ali que você pega mais amizade com o irmão, é ali que você combina alguma coisa para estar mais junto com os irmãos. É ali que a trama e a urditura vão se formando. É ali que o time vai se organizando. É ali que a argamassa vai enrijecendo, dando firmeza para os tijolos. Então, graças ao Senhor, essa terceira parte. Agora eu vou falar de um assunto que está aqui. Eu sempre falei disso, mas graças ao Senhor, o irmão lembrou. Sobre animais. Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas eu vou contar duas minhas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, você gosta de cachorrinho? Você tem cachorrinho na sua casa? Nós temos no nosso grupo o irmão Billy. Certo? No nosso grupo nós temos o irmão Billy. Tem dia que ele está presente, parece que tem dia que ele fica de castigo. Mas é o irmão Billy. Irmãos, eu já cheguei em casa apacentando pessoas no comecinho, o grupo ainda não estava bem formado, mas apacentando pessoas, reunião de casa em rodízio. Que hora que eu cheguei na porta, uma casa simples, tudo, o irmãozinho lá, dono da casa, ô irmãos, vamos entrar. Vou dar um nome aqui, nem lembro o nome. Ô Nufi, sai daí. Sabe onde o Nufi estava? Ele estava no sofá. E era um Nufi bem peludo. Aí ele falou, tio irmão, senta aí. Sabe onde eu fui sentar? No lugar do Nufi. Ó, irmãos, aquele dia foi difícil. Uma outra reunião, irmãos, estava eu lá com outro irmão apacentando um casal. E de repente um cheiro ruim, mais um cheiro ruim. Eu falei, misericórdia, o que está acontecendo aqui? Aí daqui a pouco o dono da casa chutando o cachorro debaixo da mesa, falando lá, Nufi, sai daqui, seu cachorro fedido. Então, irmãos, a recomendação é, se você tem cachorro e gosta de cachorro, entenda, nem todos têm o mesmo cuidado. Não é que não gosta. Eu não vou dizer que eu não gosto. Eu não gosto para mim, para ficar, mas eu não vou sair chutando um cachorro, não é essa a situação. Mas numa reunião de casa, vamos tomar cuidado e ter amor pelos visitantes. Amém? Esse é o detalhe dos animais. Oh, Senhor Jesus. Para finalizar, casa deve ser fixa ou em rodízio. Às vezes a situação é fixa porque não tem jeito, mas a experiência melhor é a experiência do rodízio. No nosso grupo, por exemplo, tem uma situação que é bastante favorável. A irmã Zaira, mãe da Tônia, que os irmãos conhecem, ela não consegue, por questão de saúde, ela não consegue ir em todas as reuniões.
Mas a reunião sendo na casa dela, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, ela pode participar e participa. Agora, se a gente marcasse, não, a reunião vai ser só na minha casa, aí essa irmã, ela ia ficar alijada, ia ficar excluída do grupo. Então, a questão de fazer rodízio ou não, nós temos estas situações. Amém? Então, irmãos, para resumir, para terminar, hoje eu falei para a Marlia, eu vou falar sobre esse assunto, mas a Marlia resumiu, o resumo que a Marlia deu, eu coloquei aqui. Ela falou assim, não precisa inventar a roda. Então eu marquei aqui, resumo, não inventar a roda. Então não vamos inventar a roda na reunião de casa, amém, irmãos? Sim. Mas no nosso coração, nós precisamos estar juntos. Irmãos, nós temos uma vida de ovelha. Amém. Nós não conseguimos ficar longe um do outro. Eu pergunto para o seu coração, você consegue ficar longe do seu grupo de reunião de casa? Não. Você consegue ficar durante a semana em casa, a semana inteira, sem se reunir, sem ver os irmãos, sem estar junto com os irmãos? Nós não conseguimos, irmãos, graças ao Senhor, por essa vida que pulsa dentro de nós. É a vida de ovelha. Que nós possamos dar vazão a isso. Que nós possamos ser felizes nessa reunião, porque nós precisamos dos irmãos, precisamos do pastoreio dos irmãos, do cuidado mútuo dos irmãos. E aí, irmãos, para fechar, é a questão da multiplicação. Vou falar só uma frase que o irmão falou. Sem evangelização não há multiplicação, não há crescimento. Então, aproveitemos as oportunidades para divulgar nos grupos de reunião de casa, os líderes, se tiverem reuniões de líderes, ou cada líder, divulgar na sua reunião as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Nós vamos ter a oportunidade do Expolivo, nós vamos ter a oportunidade da tenda, nós temos a oportunidade do nosso viver. Nós pregamos o Evangelho com o nosso viver. Encorajar os irmãos, pregue o Evangelho com o seu viver. A hora que for a oportunidade, convide uma vez, convide a segunda vez, convide a terceira vez. Uma hora o Senhor vai abrir a porta e assim a multiplicação acontecerá. Jesus é o Senhor. Amém.